Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar sobre a ATM, que é a articulação temporomandibular. É a articulação dos nossos maxilares, responsável pelo movimento de abertura e fechamento da boca, que temos duas, uma de cada lado, que fica próxima aos nossos ouvidos. Bom, por que nós vamos falar sobre a articulação temporomandibular hoje? A articulação temporomandibular é uma articulação muito importante porque é responsável pela mastigação, fala, toda a parte de movimentação da mandíbula, e existem pacientes que apresentam alguns problemas relacionados a essa articulação, que muitas vezes não são problemas fáceis de tratar. Então, a melhor forma da gente tratar a ATM é evitando com que ela venha a ter os seus problemas, tratar preventivamente. Bom, primeiramente, vamos mostrar um pouquinho o que é a nossa ATM. Eu tenho aqui comigo um modelo, né? Vamos explicar para vocês como funciona. Essa é a articulação temporomandibular. Aqui nós temos o osso que vem da mandíbula, né, até o côndilo, que é essa partezinha aqui, e ele encaixa no osso temporal, na parte de cima. Então a articulação, ela fica entre esses dois ossos, pelo disco articular. Quando a gente abre e fecha, o disco articular fica no meio. Acontece que quando a gente abre a boca, esse côndilo vem para frente e ele sai, e quando fecha, ele volta. Quando abre, ele sai, fechando, ele volta. E o disco articular, que fica bem aqui no meio, tá certo? Ele acompanha, ele vai junto lá para frente e ele volta. Esse é o funcionamento correto da ATM, composta pelo côndilo, que é esse osso, e pela cavidade glenoide, que é esse outro aqui. E o disco articular, que fica no meio dos dois. Com isso, a gente já sabe como funciona a ATM, né? E alguns problemas desse mau funcionamento da ATM pode ocorrer quando a gente tem alguma lesão nesse disco articular que fica entre os dois ossos, que eu mostrei ali para você, tá certo? Esse problema pode ser um deslocamento desse disco, né? O disco articular da ATM, ele pula antes do movimento, tá joia? Ou a crepitação, aquele crack que a gente escuta quando abre a boca, um estalido, né? Você tem o estalido, que é o deslocamento do disco, quando ele pula, e a crepitação quando os dois ossos ele acabam batendo um no osso, né? Esfregando um no osso, pela degeneração do disco articular. Esses seriam praticamente os dois maiores problemas que a gente tem. Isso pode ser associado à dor, tá joia? Ou não. Quando está associado à dor, essa dor também pode ser muscular, pode ser dor por conta desse ligamento ou desse disco articular que está com problema, ou da musculatura em volta, que pode ser por um processo de contração protetora, tá joia? Bom, o que leva um paciente a ter esses problemas que eu disse para você? Existem alguns fatores que levam, né, predispõem o paciente a ter problema de ATM. Entre eles, eu vou citar dois bastante importantes, que é a falta de dentes, tá certo? Ou o mau posicionamento dentário. Como é que funciona isso? O que faz com que a ATM funcione direitinho é ter os dentes todos muito bem encaixadinhos, porque aí quando você morde, você não tem sobrecarga da ATM. Pois bem, se você tem falta de dente, está faltando algum dente, você vai compensar a sua mastigação fazendo uma força excessiva em algum outro lugar. E aí você vai estar sobrecarregando a musculatura da maxila e possivelmente os ligamentos da ATM. E aí vai estar forçando onde não deveria. E aí você começa a ter um estiramento do tendão lá que prende a ATM ou um desgaste excessivo do disco articular. Isso vai estar levando a algum problema da ATM. Então nós devemos repor esses dentes. Falta de dente pode ser um problema que acarreta um problema de ATM depois. O outro ponto é o mau posicionamento dentário. Se a gente tem dentes que estão mal posicionados,
não encaixa perfeitamente em cima, com os dentes de cima com os dentes de baixo, essa oclusão fica errada. E aí nós tentamos corrigir ela com uma contração protetora. É involuntário isso, né? A gente tenta mastigar da forma mais confortável possível. E nós vamos levando a nossa mandíbula para uma posição que não é adequada, e aí você coloca o osso da mandíbula fora da posição certa de morder. E aí você começa a lesionar. Nesses casos de mau posicionamento dentário, a melhor forma de tratar é fazer a correção desse posicionamento com o aparelho ortodôntico. Tanto o aparelho ortodôntico quanto a colocação de próteses ajuda a prevenir a lesão feita na articulação. Porém, aquelas que já existem, a gente não tem um retrocesso disso, a lesão já ocorreu, então tem que ser tratada de uma forma diferente. Como, por exemplo, as placas oclusais, ou aquelas placas que nós chamamos de miorrelaxante. São plaquinhas que o paciente usa para dormir ou às vezes até durante o dia, que ajuda a reposicionar o osso da mandíbula no lugar correto. A gente tem aqui um vídeo de uma articulação temporomandibular, né, com esses problemas. Vamos dar uma olhadinha? Nesse vídeo a gente vai conseguir perceber a parte de cima da articulação, que é o osso temporal, que é a parte da cabeça, parte de cima, né? E na parte de baixo, a mandíbula, que move. Entre o osso da mandíbula que está aqui e o da maxila que está aqui, a gente vê o disco articular. A articulação propriamente dita é esse conjunto. Aqui nós vamos ver o movimento correto desse disco e da mandíbula. A mandíbula vem para frente e o disco acompanha. Agora nós vamos ver um outro movimento. Nesse outro exemplo, nós vemos nesse vídeo a parte de cima da articulação, né? A parte mais superior ali da cabeça, e aqui a da mandíbula. Entre eles está o disco articular. Nesse caso, nós vamos ver o deslocamento desse disco fazendo aquele estalido, que é quando a gente abre a boca, faz tipo um clack, que é quando o disco articular pula para fora da onde ele deveria estar. Então você vê o disco articular entrando. Esse é um deslocamento anterior e medial. Aí ele recaptura, aí ele vai lá, na hora que vai abrir, ele pula de novo. E acaba esfregando o osso daqui com o osso dali, tá certo? Causando posteriormente uma degeneração dessa articulação. Nós vamos ver agora no outro vídeo essa degeneração. Aqui nesse outro vídeo, nós vemos o osso da parte superior da articulação e o osso da parte inferior da articulação. A gente percebe que entre eles não tem mais o disco articular. É quando a gente forçou tanto esse disco que ele acabou se desgastando, ele se degenerou. E aí você tem na movimentação, né, da maxila e da mandíbula, né, o osso esfregando no outro osso, sem o disco articular. Aqui é quando você escuta aquela crepitação. Você vê o osso da mandíbula esfregando aqui no osso temporal. A articulação, ela já tem um buraco no meio dela. Então você tem osso esfregando no osso. Essa é a degeneração da ATM. Bom, então a gente consegue perceber que para evitar esses problemas que a gente viu, a melhor forma é manter os dentes sempre em oclusão e evitar ficar com falta dentária. Então sempre manter as próteses muito bem ajustadas, em oclusão, ou fazer um tratamento ortodôntico para quem tem mau posicionamento dentário. E os pacientes que já fizeram e têm esse tipo de lesão, né, na ATM, pode ser tratado com placas oclusais ou placas miorrelaxantes. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo Saúde em Dia.